Boa noite, aqui Maria Emília e eu tô fazendo essa live para falar um pouquinho sobre o treinamento Expert em Laser para lesões HPV que abre as inscrições amanhã. Então, eu vou começar falando o que é esse treinamento. Esse treinamento, ele é uma forma de você, que é ginecologista, aprender a fazer laser para tratar lesões HPV induzidas, como, por exemplo, condilomas, neoplasia intraepitelial cervical, que é a NIC, NIVA, que é a neoplasia intraepitelial de vagina, NIV, neoplasia intraepitelial de vulva, e inclusive estender esse tratamento para outros tipos de lesões que se trata com a mesma técnica, como, por exemplo, angioceratomas, nevos melanocíticos, cisto de glândula de Bartholin, pólipos de vulva, entre outros. Para quem que é esse treinamento? Então, esse treinamento é voltado para ginecologistas que queiram se aprofundar no aprendizado do laser e que queiram oferecer a melhor forma de tratamento para suas pacientes. As aulas da semana Expert em Laser para lesões HPV vão ficar disponíveis só até hoje. Então, hoje, às 23h59, essas aulas vão ser tiradas do ar e não vão estar mais acessíveis. Então, para quem ainda não assistiu às aulas gratuitas, aproveita que ainda tem algumas horas para assistir. E o que faz parte do treinamento? Então, tem a parte teórica, que é uma aula focada em ensinar indicações, principais publicações sobre o assunto, como que é feito técnica do laser, aparelhos que podem ser utilizados, quais são os parâmetros. Então, todo o embasamento teórico necessário, inclusive a parte de segmento pós-tratamento, está na parte teórica do treinamento. Então, é focado em ser o mais objetivo possível para dar toda a condição que o ginecologista precisa para saber indicar e saber realizar esses procedimentos e poder acompanhar essas pacientes após o treinamento, após o tratamento. Parte prática. A parte prática é presencial, para a pessoa realmente aprender a realizar os procedimentos. Então, tem uma parte que é feita em objetos inanimados, como, por exemplo, língua do boi, porque ele tem uma consistência parecida com a do colo do útero, então que é para a pessoa aprender a manusear o aparelho. Então, mesmo pessoas que nunca tiveram experiência prévia com o uso do laser, vão conseguir realizar os procedimentos para depois ter o treinamento prático, que é feito sim já em pacientes. Então, tem duas fases do treinamento. Tem a parte que é no centro cirúrgico com sedação, que as pacientes estão confortáveis, isso dá uma segurança maior para o ginecologista realizar o procedimento e aprender a fazer com segurança. E depois tem uma segunda parte que é feita no consultório. Então, são 2 dias de treinamento, eles acontecem na cidade de São José dos Campos e Jacareí, que dá 1 hora do aeroporto de Guarulhos. Então, fica aí numa região central do país, né? Porque o Guarulhos é o principal aeroporto, então tem uma facilidade de acesso independente do local do país que a pessoa venha. E quantos alunos tem por treinamento? Então, o treinamento prático tem apenas 3 vagas por treinamento, porque o objetivo é que realmente o ginecologista consiga fazer os procedimentos com segurança. Então, é realmente um treinamento VIP. E cada aluno faz pelo menos 4 procedimentos. Então, tem bastante prática. Tem casos de pacientes que têm lesões, inclusive multicêntricas, então lesão concomitante de colo de útero e vagina, colo de útero e vulva, colo do útero, vagina e vulva, para realmente poder ter toda a prática necessária para realizar depois esses procedimentos nas suas próprias pacientes. Tem um grupo de segmento
pós-tratamento. Então, a gente envia o caso das pacientes, como que foi, como ficou a cicatrização do colo do útero, como ficou a cicatrização da vagina, como ficou a cicatrização da vulva, porque é importante que o ginecologista conheça como que é esse segmento para poder depois saber nas suas próprias pacientes como é. Uma coisa que acontece muito na residência médica mesmo, a gente às vezes faz o procedimento e depois não tem o acompanhamento daquelas pacientes que a gente tratou, não sabe como essas pacientes ficaram. Então aqui a gente fez uma coisa diferente, a gente me envia depois o segmento dessas pacientes, as imagens, para a pessoa poder acompanhar e ver realmente, olha, como foi boa a cicatrização, fez um tratamento de condiloma, por exemplo, condilomatose extensa. E como é que vai ficar esse caso? Ver depois que cicatrizou por completo, não ficou nenhuma marca. Então, isso é muito importante para realmente o nosso objetivo aqui é que o ginecologista seja um expert, seja um especialista naquele assunto. Então, tem que ter esse conhecimento também de como que fica esse segmento pós-tratamento. Tem o guia de negócios do Expert em Laser para lesões HPV. Esse é um presente que a gente incluiu no treinamento, porque não basta apenas a gente saber realizar os procedimentos, a gente tem que saber gerenciar isso no nosso consultório para ele ser um procedimento que seja viável ser feito, que tenha volume de paciente. Eu vejo que tem muitas pessoas que às vezes têm treinamento para fazer laser e não fazem. Simplesmente não fazem porque não sabe captar paciente, não sabe organizar a agenda do laser. Eu mesmo tenho várias colegas que aprenderam junto comigo a fazer e não colocam em prática, acabam não usando todo esse conhecimento porque simplesmente não sabem fazer esse gerenciamento. E o guia de negócios, ele veio justamente para facilitar tudo isso. Então, ele tem tanto a parte de como escolher o aparelho, quais são os materiais necessários, checklist de materiais necessários para ter no consultório para poder fazer o procedimento, mas tem também a parte de gestão de agenda, como organizar a agenda do laser, qual o valor cobrar, como calcular o quanto cobrar o valor da sessão. Então, tudo isso faz parte lá do guia de negócios, do Expert em Laser para lesões HPV. Tem outro presente que a gente incluiu no treinamento, que é o acesso à comunidade Expert em Laser para lesões HPV. Às vezes a pessoa sabe fazer aquilo e não tem com quem dividir a sua experiência, tirar alguma dúvida, fica muito isolada, né? E a comunidade, ela veio resolver esse problema para a pessoa não ficar isolada fazendo os tratamentos e não poder dividir isso com ninguém. Então tem lá para tirar dúvida, trocar experiência, fazer networking com outros colegas que fazem aplicação do laser, aprender com o caso do outro colega, então, porque como na comunidade, então, a gente também posta dúvida, não, tive esse caso aqui com a minha paciente, estou em dúvida do que eu faço, posta lá na comunidade. Um aprende com a dúvida do outro. Então, essa troca de experiências é bem interessante. Na comunidade, a gente manda bastante conteúdo também, posta casos clínicos, posta resumo de artigo científico, PDF, a apresentação de slides de artigos científicos, o que facilita a leitura. Então, às vezes, tu gastar ali 1 hora lendo um artigo científico, em 15 minutos ele está resumido para ti ali numa apresentação de slides. Então, a comunidade, ela tem tudo isso. Tem a mentoria. A gente incluiu a mentoria dentro do treinamento, que ela serve para a gente discutir casos clínicos, discutir protocolo dos Ministérios da Saúde. Então, por exemplo, uma das últimas mentorias que a gente teve foi sobre protocolo para lesão intraepitelial de baixo grau. Então, a gente discutiu o protocolo do Ministério da Saúde, discutiu o caso clínico de paciente com lesão de baixo grau persistente por mais de 2 anos. Então, é bem legal para poder fazer com que o ginecologista não seja apenas um operador de máquina, ele tenha realmente base científica para estar podendo fazer
esses tratamentos e está conduzindo esses casos. Então, esse é o objetivo da mentoria, a atualização, trazer os principais protocolos para tratamento das lesões HPV induzidas e também discussão de casos clínicos. Bônus divulgação expert em laser. Esse foi um outro presente que a gente acabou incluindo no treinamento para poder aumentar a captação de pacientes para tratamento. Existe uma demanda reprimida muito grande, tem muitas pacientes que buscam por ginecologistas especialistas que façam esses tratamentos e tem dificuldade de encontrar esse médico. Às vezes tem paciente que não encontra nenhum médico para fazer esse tratamento no seu estado. Eu recebo muitas dúvidas como essa, no Rio Grande do Sul me indica alguém em Fortaleza, me indica alguém em Recife, isso aí toda semana eu recebo alguém perguntando. A gente incluiu esse bônus de divulgação também, que ele tem uma lista de ginecologistas habilitados a realizar. Isso facilita para os dois lados, tanto para a paciente encontrar o médico, quanto o médico ser encontrado pela paciente. Então, a gente incluiu isso no treinamento. Análise de procedimento. Então, depois que o ginecologista fez o procedimento nas suas próprias pacientes, a gente faz uma análise, desde o agendamento, desde a indicação até o segmento pós-tratamento, para poder ajustar pontos cegos. O que são esses pontos cegos? Pontos de melhoria, tanto de técnica, quanto de gestão de agenda, quanto de segmento, quanto de indicação. Então, foi um outro presente que a gente incluiu no treinamento Expert em Laser para buscar alavancar os resultados dos colegas que participam do treinamento. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Tempo de acesso. Então, o tempo de acesso é 1 ano. Tanto a comunidade, quanto a mentoria, quanto a pessoa se inscreve, faz a sua matrícula, abre as vagas amanhã, tem até 1 ano para agendar o seu treinamento prático. E a gente vai dar um bônus para quem se inscrever nas primeiras 3 horas, então até as 11 horas da manhã, um bônus de acesso por 1 ano e meio. Então, a pessoa vai ganhar mais 6 meses de acesso à comunidade, à mentoria, à análise de procedimento, se inscrever nessas primeiras 3 horas. A gente tem, inclusive, um grupo prioritário. Para quem quiser participar do grupo prioritário, manda direct que a gente inclui nesse grupo prioritário, que vai receber o acesso ao link de matrícula 30 minutos antes de todo mundo. Então, vai receber, a gente abre as vagas às 8 horas, quem estiver no grupo prioritário vai receber esse acesso a partir das 7h30 da manhã, tá? Então, para quem está mais comprometido, merece realmente algum benefício e por isso a gente criou esse benefício. E para todo mundo que se inscrever amanhã, que é o dia que abre as inscrições, vai receber, além de tudo isso que eu já falei, 2 outros bônus, que é o bônus colposcopia para laser e vulvoscopia para laser, que são outras 2 aulas dando dicas, mostrando como que é a técnica de colposcopia voltada para a realização do procedimento do laser e como que é a técnica de vulvoscopia voltada para a realização do procedimento do laser. As vagas ficarão abertas apenas 7 dias, tá? Abrindo amanhã e encerrando no domingo. E para quem se inscreve amanhã, então tem esses bônus extra para quem se inscreve nas primeiras 3 horas. Além disso, ganha um acesso aí estendido por 1 ano e meio, certo? Qual que é o custo do treinamento? Então, esse custo não é um custo, né? É um investimento, porque a pessoa está investindo aí em capacitação com um retorno garantido, porque a demanda realmente é muito grande por esse tipo de tratamento. Eu vou liberar amanhã, então às 7h30 para quem está no grupo prioritário, para quem não está no grupo prioritário às 8 horas, vai ter acesso ali ao link de inscrição e lá tem os valores
desse investimento, que é um investimento com retorno garantido e, na verdade, o valor que a gente cobra é um valor, assim, que só para justificar realmente os nossos custos. Eu não ganho dinheiro dando esse treinamento, muito pelo contrário. Se fosse pensar em dinheiro, valeria a pena eu investir no meu consultório e não no laser HPV. Eu faço realmente porque eu sei o benefício que ele tem para as ginecologistas que fazem o treinamento e maior ainda para as pacientes que se beneficiam desse tratamento. E eu sei que tem uma demanda muito grande. Eu recebo assim, olha, para não dizer diariamente, mas semanalmente eu recebo, pelo menos no mês eu recebo 10 pessoas me perguntando de indicação de ginecologista. E foi isso que me motivou realmente a criar esse treinamento, porque se está faltando ginecologista que sabe fazer, alguém tem que habilitar, então, os ginecologistas a fazer esses tratamentos. Foi isso que me motivou e não a questão financeira, até porque se fosse pensar nisso, eu não estaria dando esse treinamento, estaria investindo no meu consultório, que eu já tenho um volume muito grande de pacientes para tratamento a laser para HPV. Então, o meu objetivo aqui é outro, é realmente poder divulgar esses tratamentos e poder habilitar mais colegas com algo aí que me beneficiou muito o meu consultório, beneficiou muitas minhas pacientes e pode te beneficiar o teu consultório, beneficiar as tuas pacientes também, certo? Vou falar um dos obstáculos que eu vejo para os ginecologistas se tornarem aí especialistas em laser para lesões HPV. É se preocupar, botar seu foco no lugar errado. Eu vejo muito colegas preocupados em querer saber parâmetro, querer saber qual aparelho de laser e esquece que o principal é saber fazer o procedimento. Deixa para te preocupar com qual aparelho que tu vai usar, qual parâmetro vai usar, qual que é o contato da empresa de locação do laser, quanto custa o aparelho de laser, depois que tu sabe fazer o procedimento. Esse é o principal é ter essa habilidade, que depois o resto é consequência, o resto a gente ajuda, inclusive, tanto no guia de negócios tem uma parte só voltada para isso, quais são os aparelhos, quais são os parâmetros, tudo isso, quais são o contato das empresas de locação do laser, qual o contato de empresas que vendem aparelho de laser, então a gente ajuda nisso também. Mas o foco principal é aprender a ter essa habilidade e poder oferecer isso para as suas pacientes, certo? Vou deixar essa live aqui. Então, para quem ainda não está no grupo prioritário e tiver interesse de participar, manda um direct que a gente inclui aí no grupo. E para quem ainda não assistiu às aulas gratuitas da semana do Expert em Laser para lesões HPV, então só vão estar disponíveis até hoje, amanhã já não estarão mais disponíveis, tá bom? Obrigada e a gente se vê do outro lado lá no treinamento. Tchau!